Olá, querido aluno, tudo bem com você? Aqui é o professor Wesley, essa é mais uma aula do módulo de Físico-Química e hoje nós discutiremos aqui o conceito de equilíbrio químico. Essa é uma aula introdutória, na qual eu vou apresentar a vocês o conceito de equilíbrio químico e, além disso, a gente vai se apropriar aí de outros conceitos inerentes a esse tópico aqui dentro da Físico-Química. Então, como objetivo central da nossa aula, a gente precisa aqui definir o que é um equilíbrio químico a partir do conceito de reação direta e reversa e, consequentemente, a gente vai fazer aqui a conceituação também da constante de concentração. Então, vamos lá? O primeiro aspecto a ser destacado aqui na nossa aula de equilíbrio químico é o conceito de processos reversíveis, que simplificadamente são processos no qual você tem aqui reagentes e produtos sendo consumidos e produzidos simultaneamente, ou seja, você vai ter uma situação na qual você vai consumir tanto os reagentes quanto produzir os produtos e vice-versa. De maneira a qual você vai ter agora uma situação na qual você pode ter os reagentes e produtos aqui sendo indicados com uma dupla seta, por quê? Você pode ter a conversão de produtos em reagentes e de reagentes em produtos. Por isso que a gente utiliza essa dupla seta aqui para indicar que esse processo ele é reversível, tá bom? E dito isto, a gente ainda precisa entender que dentro do contexto aqui dos processos reversíveis, nós temos dois tipos de reações. Nós temos as reações ditas reações diretas e as reações inversas. Então, a gente pode ter agora esse contexto no qual você tem que a velocidade direta e a reação indireta. Então, cada uma dessas reações, a direta, ou seja, aquela de reagente para produto, e a inversa, que é dos produtos para os reagentes, cada uma dessas aqui pode ser expressa sobre a forma de uma velocidade. Então, a priori, quando a gente tem uma reação química, a velocidade aqui direta ela é máxima e a inversa ela é nula. E com o passar do tempo, a gente vai tendo alterações nesse processo. Então, por exemplo, a velocidade direta ela vai diminuindo, ao passo que vai chegar um determinado momento que essa velocidade direta ela vai ser igual à velocidade inversa. E aí, nesse momento em especial, quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, a gente fala que a reação atingiu o status agora de equilíbrio químico. E aí percebam ainda de antemão que com o passar do tempo, essa reação inversa ela vai aumentando e a direta ela vai diminuindo, tá? E aí você vai tendo essa carinha aqui do gráfico, beleza? Então, esquematizando a vocês, a gente pode ter uma situação, por exemplo, na qual você tem aqui o N2O4 formando o NO2, tá? E aí percebam que você vai ter uma situação em que a velocidade da reação direta ela vai diminuindo e você tem uma outra situação na que a velocidade inversa ela vai aumentando. Mas vai chegar um determinado momento no qual você vai ter as concentrações tanto dos reagentes quanto dos produtos iguais. Então, quando você atinge esse platô aqui, você tem uma situação que a gente denomina como equilíbrio químico, ou seja, a partir desse momento em diante, a concentração tanto do reagente quanto do produto torna-se constante, beleza? E aí, conceituando simplificadamente, toda vez que a gente vier a mencionar o conceito de equilíbrio químico, eu quero que vocês entendam que se trata de uma situação na qual a proporção entre reagentes e produtos em uma reação química se manterá constante. E, consequentemente, a gente aplica o conceito de equilíbrio químico praticamente a todas as reações reversíveis, tá? Pode ser que aconteça em processos irreversíveis? Pode ser que aconteça, mas digamos que majoritariamente isso daqui se dá em processos reversíveis, beleza? E por consequência, a gente pode ter agora uma situação na qual as concentrações dos participantes desse equilíbrio elas vão permanecer constante, podendo ser aqui em três situações, ó. Você tem essa primeira situação, que você vai ter esse gráfico aqui da concentração pelo tempo. Aqui você tem uma situação na qual a quantidade de concentração de reagentes é igual de produtos. E essa outra situação aqui, ó, na qual
os reagentes diminuem drasticamente e os produtos aumentam, beleza? E aí, acrescido a isso, a gente precisa definir agora um rolê que é bastante recorrente aí no vestibular, que é o conceito de constante de equilíbrio em termos de concentração molar, ou simplesmente chamado aqui carinhosamente de Kc. Então vamos lá. A gente precisa considerar aqui, hipoteticamente, uma reação genérica aqui, na qual você tem reagentes transformando-se em produtos, e essas setas aqui, dupla seta indica que é um processo reversível, e um indica a velocidade direta, 2, velocidade inversa. Não menos importante, percebam que cada um desses elementos aqui nessa reação genérica está acompanhado de um número aí menor que a gente já sabe que é o coeficiente estequiométrico. Então, a gente pode ter agora uma situação na qual, no equilíbrio, a gente vai ter que a velocidade direta é igual à velocidade inversa. De maneira a qual, a gente pode colocar agora que, quando a gente atinge o equilíbrio, a gente tem uma situação na qual a concentração vai ser constante. Então, a gente coloca aqui uma constante em função da concentração de A e B, que é igual a V2. Sendo que V2, por se tratar-se também agora de uma situação de equilíbrio, a gente pode associar também uma constante 2 vezes a concentração de C e D, de forma a qual, isolando-se essa constante, a gente vai ter o quê? As concentrações dos produtos dividido pelas concentrações dos reagentes, tudo isso elevado aqui aos seus respectivos coeficientes. E aí, por consequência, K1 por K2 vai dar origem aqui ao Kc, de maneira a qual a gente define a constante de equilíbrio químico, ou AKC, através da concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. E aí eu preciso ainda acrescentar a vocês algumas observações que são extremamente importantes, gurizada. Primeira observação: o valor do Kc ele depende da reação considerada e, consequentemente, da temperatura. O valor do Kc ele independe das concentrações iniciais dos reagentes, tá? Essa constante de equilíbrio ela é tratada como um número puro, então, consequentemente, a gente não associa nenhuma unidade de medida à constante de equilíbrio. E, por fim, mas não menos importante, quando a gente fala aqui de líquidos e sólidos puros que não fazem parte da solução, eles não constam aqui da expressão da constante de equilíbrio. Então, a gente exclui líquidos e sólidos para o cálculo aqui do Kc. Beleza? Porém, eu não entendi muito bem o que tu quis dizer com isso. Então, se liga, gurizada. Primeiro aspecto. O Kc ele vai variar a depender da temperatura. Então, se você tiver agora esse processo reversível em diferentes temperaturas, consequentemente, o valor do meu Kc também vai ser diferente, tá? Não menos importante, esse Kc é um número que vai expressar essa constante, então, consequentemente, eu não tenho nenhuma unidade de medida. E você precisa excetuar, ou seja, você precisa excluir, perdão pelas motos, os líquidos e sólidos puros aqui, que fazem parte de uma solução aí, na hora que você vai calcular essa constante de equilíbrio, tá bom? Então, por exemplo, você tem essa reação aqui, na qual você tem o gás nitrogênio reagindo com 3 mols de gás hidrogênio, formando aqui 2 mols de gás amônio. Percebam que o Kc seria definido como produto pelo reagente. E a gente sabe que aqui, o nosso produto, você tem o gás amônia, elevado respectivamente ao seu coeficiente estequiométrico, que é 2, dividido aí pelos reagentes, que no caso é o gás nitrogênio e o gás hidrogênio, tá? Elevado aos seus respectivos aí coeficientes estequiométricos, tá? Aqui um outro exemplo. Você tem 2 mols de água no estado gasoso, convertendo-se aqui a 2 mols de gás hidrogênio e 1 mol de gás oxigênio. Caso nós quiséssemos escrever a constante de equilíbrio para essa reação aqui, seria dado pela concentração dos produtos, que seria o gás hidrogênio elevado ao quadrado, vezes o gás oxigênio elevado a 1, certo? Dividido pelo H2O elevado ao quadrado, que é o reagente.
beleza? E não menos importante, a gente precisa agora comentar um conceito denominado como deslocamento de equilíbrio. E aí você deve estar se perguntando, como assim? Você pode ter uma situação na qual você tem um sistema em equilíbrio químico, beleza? Com essas substâncias aqui, A mais B formando C mais D. E se eventualmente eu fizer alguma modificação aí nas velocidades, tanto direta quanto inversa, consequentemente a gente vai ter aí mudanças nessas concentrações das substâncias, tá? De maneira a qual essa modificação a gente vai denominar agora como deslocamento de equilíbrio, que vai ser sempre no sentido da maior velocidade. Então vamos lá. Você tem esse equilíbrio inicial aqui, certo? Que é um equilíbrio igualzinho, de boa na lagoa. E aí, à medida em que você tem um aumento da reação direta, o deslocamento tende a ser para a direita. E se eventualmente você aumentar a V2, você vai ter um deslocamento agora para a esquerda, beleza? E aí você deve estar se perguntando, tá, o que é isso aí na prática, professor? Simplificadamente, seria uma situação na qual você vai mexer em alguma das variáveis aqui que possam eventualmente fazer com que esse processo vá para a direita ou vá para a esquerda. Mas o fato é que, depois de um determinado tempo, a reação ela tende a restabelecer esse processo de equilíbrio químico, no entanto, aí, com os valores de concentração e velocidades diferentes daquela situação inicial, tá bom? E aí, para que a gente consiga entender como que se dá esse processo de deslocamento químico, a gente vai recorrer à lei de Le Chatelier, que foi proposta por esse carinha aqui, o Henri Louis Le Chatelier, que ele propõe o seguinte, ó: quando o sistema em equilíbrio sofre algum tipo de perturbação externa, ele se deslocará no sentido de minimizar essa perturbação a fim de atingir novamente uma situação de equilíbrio. Então, simplificadamente, essa fala aqui do Chatelier nos traz o seguinte: você tem aquela situação na qual você tinha um sistema em equilíbrio inicial, de boa na lagoa, mas você perturbou isso. A tendência natural é que o sistema tente se reorganizar de maneira a restabelecer esse equilíbrio químico, tá? E para que a gente consiga fazer essa alteração de um equilíbrio químico, a gente pode, por exemplo, fazer uma variação na sua temperatura, ou, eventualmente, mudar as concentrações aqui dos participantes das reações, de maneira a qual a gente tem aí a alteração do equilíbrio químico. E também a gente pode influir aqui sobre a pressão do sistema. Então vamos iniciar aqui com a temperatura. Então vamos lá. Vamos supor que você tem essa situação aqui, ó. Você tem 2 mols de NO2 no estado gasoso, que apresenta aqui uma tonalidade castanho avermelhado, e você tem esse sentido aqui isotérmico, formando isso daqui que é um gás incolor, tá? E você tem esse gás incolor num processo endotérmico, gerando aqui esse gás com essa tonalidade castanho avermelhado. Percebam que, naturalmente, o processo é exotérmico, ou seja, é um processo que ocorre à custa de liberação de calor. No entanto, se acontece um processo de absorção de calor, você altera isso daqui drasticamente. Então vamos lá. Vamos supor que, hipoteticamente, você tem um balão aí a 100 graus, tá? E a cor interna desse balão vai ser o quê? Castanho avermelhado. Mas, eventualmente, se eu levar agora esse balão a 0 graus, a cor interna desse balão vai ser incolor, beleza? E aí você deve estar se perguntando, o que é importante a gente saber? Então vamos lá. O que é importante que você se atenha é que se eventualmente você aumentar a temperatura, você favorece a reação que é endotérmica. E se eventualmente você reduz a temperatura, você vai favorecer uma reação exotérmica. De maneira a qual a gente pode generalizar dizendo que, se eventualmente você tem aumento de temperatura, você desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. E, por conseguinte, se tu diminui a temperatura, você desloca o equilíbrio no sentido exotérmico. Então, aumentou a temperatura, sentido endotérmico. Diminuiu a temperatura, sentido exotérmico. Beleza? Outro rolê que você pode ter aqui é uma situação na qual você altera as concentrações das substâncias que estão participando aqui dessa situação. Então, por exemplo, analisa aqui essa situação inicial. Você tem esse equilíbrio, tá? De maneira a qual, se eventualmente eu fizer um acréscimo, por exemplo, de um ácido,
eu vou deixar essa situação, essa solução aqui mais alaranjada, porque eu desloco o meu equilíbrio para o lado esquerdo. Em contrapartida, se eventualmente eu adicionar uma base, eu desloco o meu sentido para a direita, de maneira qual a gente pode generalizar dizendo que quando você faz um aumento de concentração, você desloca o equilíbrio no sentido oposto da espécie adicionada. E se eventualmente você diminui a concentração, você desloca o sentido do equilíbrio no mesmo sentido da espécie retirada. Isso daqui é uma generalização muito importante. Se tu aumenta a concentração, sentido contrário. Se você diminui a concentração, mesmo sentido, tá bom? E é isso, gente. Na próxima aula, eu pontuo para vocês também a variação de pressão e a gente continua a explorar aqui equilíbrios químicos, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Se você tiver curtido, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe. E é isso. Um super beijo e até a próxima. Fui!